Bom, então a última parte do TOEFL é a quarta sessão, que é a de Writing. Então você vai ter duas tarefas de escrita, uma que é independente e a outra que é integrada. Na tarefa que é independente, você vai ter que escrever uma redação e aí você vai fundamentar a sua opinião, dar exemplos. Na segunda, que é integrada, você vai integrar e organizar informações de um texto e de uma aula que você vai escutar. Então, lembrando que essa parte que é integrada, você vai escutar e ler alguma coisa ao mesmo tempo, como na sessão de speaking. Só que na sessão de speaking, você, além de ler e ouvir, você vai falar, certo? Então, na tarefa independente, você escreve uma redação com um mínimo de 300 palavras. Então, é bom você ir para o Word, por exemplo, para treinar e saber o quanto você vai ter, o que corresponde a 300 palavras. Quantos parágrafos são exatamente para corresponder 300 palavras, que é o mínimo. Aí você vai ter uma noção, certo? Nessa redação você vai ter que afirmar, explicar e fundamentar a opinião do autor sobre certo assunto. Você vai ter 30 minutos para essa tarefa independente. Para outra que é integrada, são duas, você vai ter que escrever uma redação com base na leitura e na escuta de um trecho. O trecho tem cerca de 230 a 300 palavras e o áudio com uma duração de 2 minutos. E aí você tem 20 minutos para essa tarefa. Dicas: como melhorar a escrita. Primeiro, você não pode esquecer de responder a pergunta. Fica atenta a isso para você não fugir do assunto. Você precisa resumir a leitura e como a leitura responde aos pontos no trecho de leitura. Então tem que ficar atento com isso. Para melhorar a sua habilidade de escrita, você precisa treinar a como parafrasear. Como que eu posso dizer o que aquele autor está falando, mas com outras palavras que são as minhas palavras. Então você tem que treinar a parafrasear. Expanda o seu vocabulário, pratique sinônimos na sua escrita. Identifique os pontos principais, os pontos mais importantes. Se você puder escutar aulas gravadas e escrever os pontos mais importantes dessa aula, também é uma boa forma de praticar a escrita. Você pode ler artigos sobre diferentes temas e escrever um resumo sobre cada um deles, daí você já vai treinando. Você pode explicar de que forma eles se parecem, de que forma eles se diferem. Você pode ler artigos de opinião e escrever sobre cada um desses artigos. O ideal é que você administre o seu tempo quando você estiver fazendo isso. Então, você tem que planejar, escrever e revisar em 30 minutos. E organizar o teu texto. Como que você pode organizar o texto? Escreva em parágrafos, use palavras de transições, são aquelas dicas lá que eu dei anteriormente, e evite a redundância. Administrar o tempo, isso é muito importante. Então, para o primeiro task, essa é uma sugestão de como você pode administrar o teu tempo. Então, nos primeiros 5 minutos, você organiza a tua redação. 2 minutos você vai ter para escrever a tua introdução. Você tem mais 10 minutos para escrever o corpo do teu texto, né? Que são os parágrafos, a parte mais importante do teu texto. 2 minutos para escrever a tua conclusão e 1 minuto para você corrigir, para você revisar, ver se não tem nenhum erro, seja de escrita, de pontuação. Então, reveja. Então, você deixa 1 minuto para isso. Então, essa é uma dica de como você para você organizar o seu tempo na primeira tarefa, que você leva 20 minutos para fazer isso. A outra, que você vai ter 30 minutos, então você pode se organizar dessa forma: 7 minutos para organizar a tua redação, 2 minutos para escrever a tua introdução, 16 minutos para escrever os parágrafos do corpo do texto, 2 minutos para escrever a conclusão e 3 para corrigir o texto todo. Agora a gente vai ver um exemplo de writing. Então agora nós vamos ver mais um exemplo aqui da sessão de speaking. Então vejam, como eu disse anteriormente, cada sessão, quando você começa a fazer
dar início à sessão, ele vai te mostrar as instruções. Então, ele te diz aqui que você vai ter 20 minutos para completar toda a sessão. Você vai ter 6 speaking questions, ok? Então, ele te dá as instruções aqui. Então, vamos dar um continuar. A primeira tarefa é sobre um tópico familiar. E aí, ele fala que você vai ter 15 segundos para se preparar e 45 segundos para responder. Então, como eu havia dito anteriormente. Então, Number 1. Choose a place you go to often that is important to you and explain why it is important. Please include specific details in your explanation. You may begin to prepare your response after the beep. Então, vejam que nesse espaço, vocês têm 15 segundos para se preparar para responder a questão. Então, agora eu vou mostrar um exemplo do writing, agora o integrado, né, a tarefa integrada. Então, writing based on reading and listening. Mais uma vez, vejam que vocês têm as instruções aqui. Então, for this task, you will read a passage about an academic topic and you will listen to a lecture about the same topic. You may take notes while you read and listen. Então, tá aí. Vocês têm 3 minutos para ler o trecho que eu vou mostrar aqui para vocês. E depois, eu vou mostrar um trechinho da aula. Não vou mostrar tudo. Só para vocês terem um exemplo. Então, aqui está o trecho e eu vou mostrar agora um exemplo do listening. Now listen to part of a lecture on the topic you just read about. You know, often in science, new findings force us to re-examine earlier beliefs and assumptions. And a recent study of meerkats is having exactly this effect. The study examined the meerkat's behavior quite closely, much more closely than had ever been done before. And some interesting things were found, like about eating habits. It showed that typically meerkats eat before they stand guard. So the one standing guard had a full stomach. And the study also found that since the sentinel is the first to see a predator coming, Bom, então aí vocês teriam a sequência do listening. E aí agora eu vou só mostrar como é que ele aparece fazendo o pedido do que vocês devem fazer depois de ler o trecho e ouvir a aula. Summarize the points made in the lecture, being sure to explain how they oppose specific points made in the reading passage. Bom, então encerramos com o writing. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou deixar para finalizar essa nossa apresentação, algumas dicas de sites que vocês poderão entrar para ajudar melhor. Bom, então primeiro tem esse Official Guide to the TOEFL Test. Vocês podem entrar no site do ITS. Foi esses exemplos que eu mostrei para vocês foi tirado de lá. Tem o TOEFL Practice Online. Vocês podem ter uma simulação pela internet. É muito bom esse simulador. Você tem uma pontuação depois que você termina a prova. E ele é quase real mesmo. Você tem 4 horas e meia para fazer a prova. Você não pode parar. E aí no final ele te dá uma pontuação. Isso é bem interessante de fazer. Tem esses websites aqui para note-taking. Vocês podem clicar lá e pode ser interessante para ajudar vocês. O writing e authentic speech. Então eu espero que essa apresentação ajude cada um de vocês a melhorar não só a melhorar a pontuação para quem já fez,
mas para quem ainda não fez, que se familiarize com o teste e tenha uma boa pontuação na prova. Obrigada.